Olá, queridos amigos, chegamos finalmente à finalização do Livro dos Espíritos, do nosso estudo. E Allan Kardec vai fazer uma conclusão a respeito daquilo que foi apresentado em todas as questões, na somatória da introdução e de todas as questões da doutrina. E essa é a nossa lição de hoje. Concluirmos com Allan Kardec o estudo da doutrina trazido pelo Livro dos Espíritos. E ele vai nos dizer, antecipadamente, que qualquer crítica que se faça à doutrina só tem valor quando o crítico conhece a doutrina, sabe do que está falando. Então, enquanto houver críticos que não conhecem a doutrina, não deveremos temê-los, mas deveremos analisar aqueles que conhecem, para que nós possamos ver se estamos errando na interpretação disso ou daquilo. Todos os fenômenos espíritas, diz Kardec, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, que é para onde nós vamos. O Senhor Jesus apresentou-nos o futuro voltando para nos dizer como as coisas deveriam ser, provando a existência da alma. Levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida, ou seja, o conhecimento do futuro, tal qual ele se apresenta através da doutrina espírita, nos dá uma segurança existencial. E o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. Quando nós outros aqui encarnados modificamos as nossas leis, as leis humanas, as leis governamentais, as leis que regem a sociedade como um todo, é para ser aplicada no futuro, a partir do instante que foram modificadas para o futuro. Ora, a doutrina espírita traz as leis imortais, as leis únicas que regem a vida dos espíritos, que regem a vida de tudo aquilo que diz respeito à obra divina. E por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral. Percebamos, meus amigos, que o Senhor Jesus condensou toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mais importante de tudo aquilo que havia sido dito pela lei de Moisés, nas suas 613 leis, o Senhor Jesus diz que basta amar a Deus e ao próximo, fazendo para o próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Aí resume todo o princípio de justiça. Mas a doutrina vai apresentar as características dessa lei, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo, dirá Kardec, não é obra de um homem, mas é por isso que a gente precisa compreender que Allan Kardec é o pseudônimo de Hipólito Leon Denisard Rivaio. Ele não assumiu a obra em seu próprio nome, porque a obra pertence aos Espíritos, que representam o Senhor Jesus aqui na Terra, na implantação do Consolador que estava previsto, ou que está previsto, no Evangelho de João, notadamente no capítulo 14 e capítulo 16. Então, a doutrina espírita, o Espiritismo, não é uma obra de um homem, ela é obra dos Espíritos. Se não fosse Kardec, seria outro, ele escutou isso dos benfeitores espirituais. E aí então Allan Kardec vai dizer que existirão 3 tipos de espíritas na Terra. E analisemos o que o grande codificador diz para nós nos situarmos diante da doutrina. Haverá, em primeiro lugar, aqueles que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. O que ele está dizendo? Que haverá um grupo de espíritas, uma turma de espíritos, ou de espíritas, melhor dizendo, que tão somente se interessarão pela vivência, pela experimentação do fenômeno e ficarão por aí. Existirá um segundo tipo, que são os que percebem as consequências morais, mas não as aplicam. Vão atrás da fenomenologia, ouvem os ensinos dos espíritos, a evolução moral como sendo necessária, mas não aplicam em si. E o terceiro e o último tipo, que um dia seremos todos nós, incluídos, é aqueles que praticam ou se esforçam para assimilar
no entendimento e na prática essa moral. Então, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se transformar num ser melhor hoje do que foi ontem e melhor amanhã do que foi hoje. Este sempre será o verdadeiro espírita. Jesus vai encaminhar a sua conclusão. Allan Kardec veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Toda a lição do Evangelho do Senhor Jesus, e percebamos por que Kardec está dizendo isso, porque a doutrina espírita se fundamenta no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo disse: quando eu enviar o Consolador, ele vos esclarecerá sobre tudo que diz respeito ao Espírito e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então a doutrina espírita é criticada por ser obra do demônio. Meu Deus, a doutrina espírita nos induz ao entendimento e à prática das orientações do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, que é o que todos nós queremos. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza os seus ensinos. João Evangelista disse que era para nós experimentarmos se os espíritos eram de Deus, porque aqui haverá muitos que não concordam com as orientações divinas, e esse é um dos papéis da doutrina, nos mostrar como são os espíritos, como aparece na escala espírita em O Livro dos Espíritos, para que nós possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que fomos hoje. Queremos com isso, meus amigos, finalizar agradecendo a todos vocês por terem nos acompanhado ao longo desse estudo da doutrina espírita. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus os abençoe e que possamos estar juntos em novos estudos, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muita paz a todos.